Boa noite àqueles que aqui estão. Boa noite àqueles que estão nos seus lares. Quero já pedir para você abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, versículo 19. Todos encontraram? Diz-nos assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos então com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos então admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém e amém. Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, fala conosco nesta noite, precisamos ouvir a Tua voz. Espírito Santo, age em nossos corações, ministra a Tua palavra em nossos corações. Assim pedimos, Senhor, e rogamos pela Tua graça e pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Vivendo em comunidade. Nós temos falado nesses domingos, vivendo em comunidade. Eu quero convidar você a retornar um pouco no tempo comigo. Não é um tempo tão distante, mas é em março de 2020. Quem lembra do que aconteceu em março de 2020? Março de 2020, nós recebemos a notícia que a partir aproximadamente do dia 10, por aí, nós deveríamos então nos afastar uns dos outros. Lembra? Foi colocado então o isolamento social. Deveremos nos isolar o quanto mais pessoas possíveis. E com o decreto então do Estado, que houve aquele decreto de fechar o templo, foi um grande desafio para a igreja. Foi correria para alguns se movimentarem, como fazer isso online, como criar essa estrutura, falar para uma câmera, como que é pregar para uma câmera sem ninguém, como que nós podemos alcançar as pessoas com isso, como que fica isso. E foi um grande desafio para a igreja, porque quando nós pensamos em igreja, nós pensamos em ajuntamento, pensamos em família, pensamos em estar juntos. E Deus nos chamou para vivermos em comunidade. Nós temos visto, temos enfatizado isso. Porque quando nós estamos juntos, Deus fala conosco. Quando nós estamos juntos, nós oramos uns pelos outros. Quando nós estamos juntos, nós servimos uns aos outros. Quando nós estamos juntos, onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está presente, o Espírito de Deus age através de nós e entre nós, quando nós estamos juntos. E John Stott colocou o dedo na ferida, nessa dificuldade de nós estarmos juntos. Nós temos esse problema, essa barreira. Ele disse: a moderna sociedade que destrói a transcendência e o significado das coisas também destrói a comunidade. As pessoas estão se afastando cada vez mais. Por causa da internet, por causa dessas amizades virtuais.
As pessoas dentro dos lares estão se comunicando pelo WhatsApp. Já pensou? Desce para comer, vem jantar, né? Comida está pronta. E manda pelo WhatsApp essas coisas. Imagine a situação que nós chegamos. Mas esta é a verdade, as pessoas têm se distanciado cada vez mais. Então essa sociedade moderna tem destruído esta vivência em comunidade. E as pessoas, então, acham cada vez mais difícil se relacionarem com as outras. E eu pergunto para você, é difícil viver em comunidade? Sim, é difícil viver em comunidade. Por quê? Porque nós somos uns diferentes dos outros. Nós temos personalidades diferentes umas das outras. Como diria os mais antigos, uns gostam dos olhos. Quem conhece aqui esse ditado popular? Uns gostam dos olhos e os outros da ramela. Né? Pessoas diferentes umas das outras. As pessoas são diferentes umas das outras. Gostam de coisas diferentes. E por que às vezes é difícil viver em comunidade? Isso tem que ficar muito claro para nós. É difícil viver em comunidade porque aqui não é um encontro de pessoas perfeitas. Isso tem que ficar claro para as pessoas. Tem gente que pensa que a igreja é o encontro de pessoas perfeitas. E quando estamos vindo com essa visão, com essa perspectiva, nós nos frustramos, porque como é que pode a igreja ter essas pessoas ativas, reativas, que às vezes machucam e são machucados? Como pode? Como pode? É um encontro de pessoas imperfeitas. É um encontro de pessoas problemáticas. É um encontro de pessoas que reconhecem que são pecadoras. Então isso tem que ficar muito claro para as pessoas, que aqui não é um clube social dos perfeitinhos. Não é um clube social dos bonzinhos. Mas qual que é o diferencial, então, desse encontro? Qual é o diferencial da comunidade de fé? O diferencial é que são pessoas imperfeitas, porém redimidas pelo sangue de Jesus, perdoado através do sacrifício de Cristo. Apesar de sermos imperfeitos, pecadores, cheios de mazelas, problemáticos, somos pessoas redimidas e perdoadas por Cristo Jesus, que estão sendo lapidadas por Deus. Que Deus está trabalhando em nós, pessoas que Jesus está trabalhando. Então a igreja é a união dessas pessoas imperfeitas em torno da cruz do Calvário, que redime e perdoa. Isso é a igreja de Cristo. Aí você pode me dizer, se nós somos tão imperfeitos assim, se temos essa dificuldade de estar juntos, não seria mais fácil cada um seguir o seu caminho? Não seria mais fácil cada um tomar o seu destino, cada um viver do seu próprio jeito? E é aí então que nós chegamos na leitura bíblica que nós fizemos. A carta aos Hebreus tem algumas características bem peculiares desta carta. Porque ela relata muito sobre essa adoração do Antigo Testamento, a forma que era feita a adoração no Antigo Testamento. Ela relata sobre o templo, sobre o sacrifício. Ela nos traz essa ideia, como que era feita a adoração em comunidade no Antigo Testamento. E essa carta pode ser dividida em duas partes, do capítulo 1 até o versículo 10 ao 18, aonde nós iniciamos a leitura no 19, é uma carta teológica, uma carta dogmática. Mas quando chega do versículo 19 em diante, agora este autor começa agora a falar sobre prática. A primeira parte fala sobre a importância do sacrifício de Jesus. Ela fala sobre a suficiência do sacrifício de Jesus. E fala que Deus então nos tornou o povo dele através deste sacrifício perfeito e suficiente de Jesus Cristo. E por causa disso agora nós somos povo dele.
Mas quando chega na segunda parte, ele começa a falar desse privilégio que nós recebemos de sermos povo de Deus, que nos tornamos povo deles, mas também ele começa a falar como nós devemos agir como tal povo. Quais são as nossas atitudes que devemos ter como tal povo escolhido, separado por Deus? E nesse texto que nós lemos, há aqui pelo menos 3 recomendações para nós colocarmos em prática, para nós exercermos. Onde Deus nos discipula, onde Cristo vai nos discipular nesta noite, tem 3 recomendações para nós que somos seu povo. Você é povo de Deus? Amém? Você é filho de Deus? Amém? Deus fez você povo dele, nação eleita, separada para ele, amém? Então nós temos aqui algumas recomendações para nós. E a primeira, que o autor da carta fala, ele fala sobre nos aproximarmos de Deus sem máscara. Há uma recomendação quando nós estamos diante de Deus, que nós recebemos agora como povo de Deus, mediante o sacrifício de Jesus, que agora nós podemos nos aproximar diante de Deus sem máscara. Ele diz, aproximemo-nos com o coração sincero. Aproximemo-nos com o coração sincero. O que essa palavra está dizendo é que agora, por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos entrar no Santo do Santo, que ele está trazendo essa comparação no versículo 19, 20, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, por intermédio do quê? Pelo sangue de Jesus. Hoje você pode entrar no Santo do Santo pelo sangue de Jesus, pelo novo, o caminho que foi criado. Antes os sacerdotes ofereciam, tapavam lá, escondiam debaixo do tapete o seu pecado, mas agora não. Agora foi criado um novo e um vivo caminho para você agora entrar diante de Deus, que ele nos consagrou pelo véu. Que véu é esse? Pelo sacrifício de Jesus, a carne de Jesus rasgada na cruz do Calvário. Ele nos consagrou, separou então, consagrar vem da palavra de separar, separou agora um povo para ele, através da carne de Jesus, que foi rasgada, do sacrifício de Jesus, e tendo agora um grande sacerdote, o nosso único e suficiente intermediador, Jesus. Antes eles precisavam de um homem para intermediar, agora nós temos Jesus. Então, por causa de tudo isso, aproximemo-nos, cheguemos diante de Deus com um coração sincero. Hoje nós podemos entrar diante de Deus sem medo de sermos consumidos. O que significa isso? Que diante de Deus, nós podemos mostrar de fato quem nós somos. Muitas pessoas acham que esconde até. Mas diante de Deus ninguém esconde nada, e mesmo que você tente, você não irá conseguir. Então você tem razões. Primeiro, porque você não esconde, e segundo, porque Cristo agora é o novo e vivo caminho, e quando Deus te vê, Ele vê o sacrifício de Jesus, e agora você pode entrar diante de Deus sem medo, você pode ir sem máscara, e nós temos problema com isso. Nós temos problema, muitas vezes, de mostrar quem nós somos. Nós temos problemas de mostrar aonde nos fere. Nós temos problema de expressar sentimentos. Nós temos problemas querendo passar uma imagem de super-homem, super-pastor, super-cristão. Nós temos essa dificuldade de expressar aos outros quem de fato nós somos. Alguns não expressam para agradar os outros. Alguns tentam esconder para não ter desafeto com os outros. Outros escondem porque suas atitudes desagradam a Deus, mas não se arrependem e não confessam, mas vivem de uma maneira como se tudo estivessem bem.
Mas Deus sabe. Deus sabe. Mas diante de Deus nós não podemos agir assim como hipocrisia. Hipocrisia, quando a Bíblia relata, traz a ideia de atuar, ser um ator. E é isso que Jesus, por diversas vezes, repreendeu, sabe quem? Os religiosos. Jesus repreendeu os religiosos da época como hipócritas fariseus. Vocês oram, mas fazem questão que os outros veem. Vocês jejuam, mas fazem questão de anunciar. Olha, lava o rosto para que ninguém perceba. Olha, quando vocês forem se assentar, não procure a primeira cadeira. Olha, vocês dão o dízimo de tudo, mas para que os outros vejam. Olha, vocês coam uma mosca e engolem um camelo. Hipócritas. Hoje, nós não precisamos e não devemos agir dessa forma. Deus quer que nós cheguemos diante dele sem máscara. Por isso o autor nos fala de nos aproximar com um sincero coração. E os irmãos sabem que a palavra sincero vem da palavra sem cera. Que quando o vaso havia trinca, as pessoas passavam cera, mas quando colocava no sol, a cera derretia-se e aparecia a trinca. É aquele negócio, por fora, olha, eu estou cheio dos ditados populares hoje. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Sincero. Não adianta querer tapar, remendar. Irmãos, Deus nos conhece. Deus espera de nós mudança. Mas Ele não espera de nós perfeição aqui. Deus está trabalhando nisso em nós. Mas Deus não espera que nós em si sejamos perfeitos. Deus não espera isso. Mas eu me arrisco a dizer que Deus espera pelo menos honestidade e sinceridade nossa. Deus não espera de você de imperfeição, porque o Espírito Santo está agindo em nós, nos transformando, nos santificando. Mas pelo menos Deus espera de nós que nós sejamos honestos e sinceros com Ele. Que nós reconheçamos. Nós não tentamos tapar o sol com a peneira, dizer que está tudo bem com a nossa vida espiritual quando não está. Que está tudo bem o meu devocional com Deus quando não está. Que está tudo bem o meu relacionamento com a comunidade quando não está. Que está tudo bem o jeito que eu sirvo a igreja quando não está. Deus espera de nós sinceridade, um coração sincero. Dizer para Ele, não está tudo bem, Deus. E eu preciso do Senhor para que me ajude. Não está tudo bem. Honestidade, sinceridade. Então, se for possível, grife aí essa passagem na sua Bíblia e marque. Se aproximar diante de Deus sem máscara. Sincero, honesto. A segunda recomendação a nós devemos nos apegar então à esperança e aguardar a promessa. O autor diz, guardemos firme a convicção da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E eu gostei muito na NVT que diz, apeguemo-nos, agarremo-nos. Se agarrar, sabe? É tipo aquela ideia, todo mundo aqui já assistiu Titanic, né? Quem lembra da porta, né? Jack, Jack, Jack. E a pessoa passou lá à noite, naquele frio, agarrado, né? A ideia é essa, é nós nos agarrar nisso. Não soltar. Agarrar com força, firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos. Isso não pode fugir entre os dedos nossos. Isso tem que estar preso a nós.
Porque Deus é fiel para cumprir. E muito nós falamos sobre a esperança. Mas o que é esperança na perspectiva bíblica? Qual é a esperança que a Bíblia nos apresenta? E quando nós vamos a fundo analisar o que é esperança que a Bíblia nos apresenta, dá até um friozinho na barriga. Porque você fala, nossa, mas eu pensei que o negócio ia melhorar agora. Eu tenho esperança para o negócio resolver agora. E a perspectiva bíblica nos dá outra ideia de esperança. Porque Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança está presa à solução agora e hoje, se a nossa esperança está presa à solução aqui, se a nossa esperança está presa a resolver o problema do país agora, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Apertando a tecla SAP de Paulo, ele diz assim, ele está querendo dizer assim, pessoas que vivem sem perspectiva do futuro, vivem o presente feliz. Vive o presente triste, melhor dizendo. Porque se você está esperando somente aqui, no presente, sem perspectiva no futuro, você é uma pessoa triste. Irmão, nós precisamos nos lembrar constantemente que nesse tempo tão adverso, nesse tempo tão difícil para as igrejas em si, nesse tempo tão adverso nos lares, tão difícil nas famílias, econômica nós nem sabemos para onde vai, política muito menos. Nesse tempo tão adverso que nós vivemos em vários âmbitos da vida, a nossa esperança tem que estar em Cristo e na promessa que Ele fez a nós, porque Ele é fiel. Nossa esperança tem que estar aí, no retorno de Cristo. Nossa esperança tem que estar em Cristo, na pessoa de Cristo, e naquilo que Cristo disse, que Ele vai voltar. E Ele vai voltar, irmão. Ele vai voltar. E muitos crentes estão vivendo parecendo que Ele não vai voltar. Alguns eu nem sei se acreditam mais que Jesus vai voltar. Mas quem fez essa promessa foi Ele. E Ele é fiel para cumprir. Jesus vai voltar. E a nossa esperança de solução para os problemas está em Cristo e na volta, no retorno dEle. Aonde Ele vai vir e acabar com tudo já, todos os problemas vai ser solucionado. O problema é que isso vai contra o raciocínio comum de hoje. Porque o raciocínio comum de hoje busca uma solução para o problema hoje. De forma pragmática. Como é que a gente faz para resolver esses problemas hoje? E as pessoas pensam, o raciocínio comum, estão em busca de uma solução do problema, de uma eliminação em si, que não haverá mais nenhum tipo de problema específico. Se nós resolvermos isso, não vai ter mais problema. Isso é falácia. Isso é mentira, porque a única forma de acabar com todos os problemas de vez, solucionar todos os problemas de vez, é com o retorno de Cristo Jesus, que Ele vai voltar. Ele vai voltar. E até a morte, que ninguém consegue resolver esse problema, Jesus vai acabar com isso. Que a morte vai ser jogada no lago de fogo. O raciocínio comum busca uma solução para o problema hoje. Mas se nós temos essa esperança, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E aí então é por isso que é possível você encontrar
muito crente tendo uma vida. É lógico, você vai ter altos e baixos na sua vida. O problema é quando a sua vida é uma vida só de tristeza. É porque ainda você não examinou direito esta passagem, entendendo que a sua perspectiva é no futuro. E quando você não vive com uma perspectiva no futuro, você vive então uma vida somente de tristeza. Assim, a nossa terceira, então, recomendação é encorajar uns aos outros. Encorajar uns aos outros. Nós devemos nos aproximar diante de Deus, sem máscaras, devemos nos agarrar a essa esperança na pessoa de Cristo, na volta de Cristo, e ao mesmo tempo que estamos aqui, então, nós devemos, então, sempre estar encorajando uns aos outros. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Na perspectiva cristã, a fé tem dois sentidos. É uma fé na vertical com Deus e uma fé demonstrada relacional com o próximo. Na perspectiva cristã, essa fé nossa atinge isso. Atinge Deus e tem que atingir o próximo. Se está só atingindo Deus, algo está faltando nessa fé nossa. Se está só atingindo o próximo, não está atingindo Deus, algo está faltando. Então as duas têm que caminhar junto. E quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós temos 4 mandamentos relacionados a Deus e 6 mandamentos, 6 relacionados ao próximo. Isso já nos mostra que a nossa fé é mais demonstrada ainda quando atinge o próximo. Quando Jesus fizeram uma pergunta a ele, dizendo qual era o maior de todos os mandamentos, ali não está falando de 10, mas está falando de 640 e pouco mandamentos que os judeus tinham. Jesus fala: ame a Deus e ame ao próximo. Se nós vivemos de uma forma isolada, de uma forma que essa fé atinja a Deus e não atinja ao próximo, aos nossos irmãos que estão ao lado, as pessoas que estão em nossos trabalhos, as pessoas que estão nas escolas, as pessoas com quem nós lidamos diariamente, as pessoas que estão nos lares, esposas, maridos, filhos, algo está faltando em nossa fé. Então, se Jesus resumiu que essa fé é amar a Deus e amar ao próximo, isso nos dá a ideia, então, que a nossa fé é comunal. A nossa fé, que esse amor é comunal, é expresso em comunidade. Tanto é que Jesus disse certa feita que as pessoas lá fora vão nos conhecer se nós tivermos esse amor comunal, este amor em comunidade, se amarmos uns aos outros. Se amarmos uns aos outros. Então esse amor nosso tem que atingir os outros. O nosso amor se estende a Deus e se estende ao próximo. O que nós podemos refletir que nas provas da vida cristã, nas provas que nós enfrentamos nessa jornada cristã, que nós iniciamos, e não é um mar de rosas, é dores, é decepções, é frustrações, às vezes rola traições, às vezes somos feridos e às vezes nós ferimos os outros. Quando nós passamos por isso, quando nós agora vivemos em comunidade e expressamos então esse amor aos outros, de que forma nós podemos expressar isso? E
o autor nos fala, considerem, que dá a ideia de encorajar, em algumas traduções, encorajem uns aos outros. Encorajar as pessoas a seguirem. De que forma? Você pode orar pelo outro. Você pode apenas perguntar se está tudo bem o outro. Você pode perguntar para a pessoa, e aí, como você está? Pode até dizer, eu fiquei sabendo que você está com problema. Você não é obrigado a falar o problema para mim, mas eu quero orar por você. Porque nós não podemos parar, eu não vou caminhar sem você. E parece um pouco romântico, né? Nossa, que palavra romantizada. Não, irmãos, é o que a Bíblia manda fazer. É o que a Bíblia manda fazer. Nossa, mas tá tão doce, né? A vida não é assim, mas a Bíblia manda fazer assim. Ou você decide fazer o que a Bíblia manda, ou você analisa na perspectiva da sociedade moderna. Cada um por si, Deus por todo e o último que se salve. A Bíblia manda assim. Encorajar uns aos outros. Orar uns pelos outros. Saber quais as dificuldades uns dos outros. Compartilhar. Querer saber. O autor nos responde. Como nós podemos expressar esse amor? Encorajando aos outros. Estimular as pessoas no amor. Estimular. Fazer cócegas as pessoas rirem. Você está estimulando a pessoa a rir. É isso que a Bíblia nos manda. Encorajar os outros a se manterem firmes, a se manterem no amor. O problema é que nós falamos com tantas coisas, de tantas coisas piores, nós somos muitos bons e ser anti-teologia da prosperidade, que é errada. Somos bons para identificar uma heresia aqui e lá, que devemos fazer isso. Somos bons para criticar fulano e ciclano. Somos bons para criticar placa tal. Somos bons para isso, mas não vemos que a sociedade moderna está muitas vezes, nos corrompendo também. Cada um por si. Ema. Cada um com o seu problema. Nós somos bons para ver coisas erradas. Mas quando nós nos deparamos com um versículo desse que eu não obedeço, eu não consigo identificar isso em mim. Não, nós estamos errados. Nós estamos errados. Então nós precisamos rever essas coisas. Nós falamos aqui durante esse mês. Viver em comunidade. Servir. Deixa pra lá, né? Será que nós estamos obedecendo a Deus? Será que eu posso me aproximar diante de Deus e devo me aproximar sem máscara e dizer para Ele: Deus, tá tudo mal. Eu até pensei mesmo que estava legal, mas olha, tá tudo errado, minha vida tá errada, minhas atitudes são erradas, tá tudo mal. Eu tentei tapar o sol com a peneira, entendeu? Sou bom para criticar os outros, para enxergar na igreja do outro, para ver fulano do outro. Eu sou bom para isso, mas agora, quando eu olho para mim, a Bíblia nos manda assim, irmãos. Muito bom. Podemos encerrar aqui. Chegamos ao fim dessa série. E você dizer: acabou. Não, não acabou. Não acabou. Porque o apóstolo Paulo ainda tem uma exortação ainda à igreja. E calma aí, que exortação não é aquilo que está distorcido no meio gospel, né? Paulada. Ou então como aquela música Porrada e Bomba. Ou para o mais raiz, né? Cajado.
Exortação é um conselho. O apóstolo Paulo ainda tem um conselho para esses cristãos desta época, que é tão vivo, tão verdadeiro e tão real para nós. Paulo exorta eles então: olha, não deixemos de nos reunir, como fazem alguns. Irmãos, as pessoas não têm ideia desta questão mística, no bom sentido da palavra, da reunião, do ajuntamento para a celebração ao Senhor. E é isso que o autor, eu sou sempre tentado a dizer o apóstolo Paulo, né? Toda vez que eu vou falar, vem Paulo na mente. Porque da forma que é escrita, tudo leva a crer que é Paulo, mas o autor em si, porque não tem como comprovar quem foi, é isso que o autor exorta: e não deixemos de nos reunir, não deixemos de congregar. Como tem sido a nossa vida de congregar? Como eu tenho tratado essa questão de congregar? Você sabe que é raras as igrejas que pelo menos manteve. Isso eu digo porque há uma pesquisa nisso, e os grupos que eu faço parte, tem o grupo Ressurgência aqui da região, que a gente trabalha nisso, nesse diagnóstico, para ver as realidades da igreja, contextualização, como está sendo, e saiu uma pesquisa nova, que aquelas que conseguiram manter o número de membros pós-pandemia, é mínimo, porcentagem mínima mesmo. O que houve que essas pessoas não retornaram? Nós precisamos ter essa ideia, que aqui é uma reunião de pessoas imperfeitas, de pessoas pecadoras, que nem todo mundo aqui vem com um sorriso na orelha todo domingo. Mas mesmo assim, eu não posso deixar de vir. Eu não posso deixar de estar juntos. Mas ao contrário de fazer isso, vamos encorajar mutuamente as pessoas a estarem juntos. Eu quero deixar algo claro aqui. Eu não acredito. Entenda bem. Eu não acredito que quanto mais as pessoas estiverem envolvidas nos trabalhos da igreja, mais espiritual é. Eu não acredito nisso, porque isso não é regra. Porque tem muitas pessoas que são envolvidas em trabalhos de igreja, mas quando saem no ambiente da igreja, as atitudes... Eu não acredito nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito ao contrário disso é uma verdade. Que o contrário disso, ou seja, que pessoas que não se envolvem, pessoas que não vivem a comunidade, pessoas que não participam dos cultos públicos, pessoas que deixam de lado de estar reunidos juntos, essas pessoas se esfriam. Essas pessoas se esfriam. Não estar junto se esfria. Estar em tudo não é sinal de ficar cada vez mais super espiritual, mas não estar é sinal de esfriamento. A brasa tirada do braseiro, ela se apaga. E o culto público, assim como a igreja em si, então, é essencial. É difícil viver em comunidade? Sim, é difícil. Mas é essencial estar em comunidade. É difícil viver a igreja? Sim, é difícil, mas é essencial viver a igreja. É difícil às vezes estar? É difícil, mas é essencial.
Então eu entendo que tudo na vida é questão de prioridades. Tudo na vida é questão de prioridades. A pergunta é: o que nós priorizamos? Não deixemos de nos reunir. Na sua Bíblia vai estar: não deixemos de congregar, de estar juntos. Mas muitas pessoas têm tratado o reunir, o congregar como segundo plano. Isso não é mais prioridade. Se der, eu vou. Se tiver legal, eu vou. Se tiver bem, eu participo. Se não tiver um churrasco, eu vou. Se não tiver uma festa, eu vou. Se não tiver um evento, eu vou. Ou então, se tiver evento, eu vou, né? Que a maioria só vai em evento, né? Essas são as questões. De que forma nós temos tratado isso, irmãos? Vai perguntar na Coreia do Norte se eles priorizam o momento de estar juntos. Lá não pode. Vai perguntar se eles priorizam isso. Correndo risco, mas eles querem estar juntos. Na Indonésia, no país muçulmano, vai perguntar. E nós podemos estar. Então, essa é a nossa reflexão. Para refletirmos e praticarmos, se aproxime de Deus sem máscara. Não espere perfeição de ninguém aqui. Somos todos pecadores, com o diferencial que Deus nos perdoa, nos redimiu e está trabalhando em nós. Mas Ele espera de nós honestidade, sinceridade, sabe? Ele espera de você sinceridade. Por que que eu não estou participando? Por que que eu não estou vivendo a comunidade? Por que que eu não estou servindo? Ele espera de você uma resposta sincera. A pessoa sem perspectiva no futuro vive o presente infeliz. Cristo e sua volta é nossa esperança. Então a nossa esperança tem que estar em Cristo. Mas isso a gente sabe, pastor. A gente sabe, mas muitas vezes nós agimos como se não soubesse. Querendo solução hoje. E se Deus não der, eu emburro e faço igual o Kiko. Vou lá na parede e emburro lá com Deus. Nossa esperança está em Cristo e no retorno dele. Se nós vivemos a vida presente sem perspectiva no futuro, nós vivemos o presente somente triste. Terceiro, busque sempre encorajar os irmãos da comunidade a prosseguirem. Busque maneiras de estimulá-los e não pararem. Eu espero, sinceramente, que o Espírito Santo fale aos corações nessa noite. Não só a mensagem de hoje, mas tudo aquilo que nós refletimos nesse mês. Sinceramente, eu espero que Deus traga um renovo a mim e a você. Eu espero que Deus nos revivifica a viver em comunidade de verdade. Não sermos um número. Não sermos consumidores de igreja. Mas viver isso. E quem pode fazer isso é somente o Espírito Santo no seu coração. Vamos orar? Feche seus olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, estamos encerrando, Senhor, essas 3 reflexões. Ó Deus, meditamos aqui sobre essa necessidade de vivermos juntos, de estarmos juntos. Esse é o plano que o Senhor escolheu. Ó Deus,